Prezados, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Na minha modalidade online vocês têm total liberdade para ouvir, para assistir a aula da maneira como quiserem. Hoje recebemos aqui na disciplina o professor, né, mestre em Direito, Matheus Curti Vitória, meu colega de mestrado, né, e detentor de um conhecimento ímpar na matéria do federalismo, que vem hoje conversar conosco, então, acerca desse tema, né, que tem tomado a frente nos debates públicos, federalismo, construções e desafios. Ele, né, que atua perante a Procuradoria Regional do Trabalho aqui da Quarta Região e tem então uma atuação frente às dinâmicas do direito do trabalho, frente à atuação fiscalizatória do direito do trabalho e no mestrado se dedicou ao tema então do federalismo. Professor Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso ambiente acadêmico, tá? Eu tenho certeza que nós aprenderemos muito contigo hoje e te desejo então uma boas-vindas, te entrego a turma para que nós possamos realizar aqui um debate interessante acerca desse tema, que é um dos temas que tem mexido aí com não só o ambiente político, mas o ambiente até virtual, TikTok, Instagram. Não se fala em outra coisa, né? Claro, a depender das bolhas, mas não se fala em outra coisa acerca de política que não seja o Pacto Federativo, o novo Pacto Federativo e estas transições todas do modelo de Brasil que nós queremos, que nós desejamos ou que nós receberemos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas, pelas palavras, pela gentileza e educação de sempre que te marcam, meu querido colega e amigo, e te agradeço novamente pelo convite aqui. Para mim é uma honra e uma alegria falar contigo, com os teus estudantes, em relação a esse tema que me fascina tanto, que é o federalismo, né? E eu montei uma apresentação aqui, vamos fazer uma conversa, tentar tratar de todos os tópicos, mas se não conseguirmos também não é um problema, porque esse tema é muito vasto e difícil até de conceituar o que é o federalismo. Mas vamos tentar, né? Vamos trabalhar juntos aqui para tentar compreender melhor o Instituto e as problemáticas anteriores, históricas, e as problemáticas atuais que ele continua trazendo, né? Então, eu gosto de começar conversando sobre federalismo a partir da compreensão conceitual dele, o mais próximo que se possa chegar, porque o federalismo ele tem um problema de conceituação muito parecido com conceitos como democracia ou república, né? São conceitos que as pessoas dão por compreendidos, mas que quando a gente vai tratar deles, dificilmente eles estão bem sedimentados, né? E o federalismo é parecido com democracia, com república nesse aspecto. O federalismo ele está situado num primeiro momento antes do direito constitucional na teoria geral do Estado. Então, eu não vou trazer tantos conceitos históricos, mas é bom trazer alguma coisa ali para a gente compreender bem. Quando a gente fala de Estado, a gente fala de um conceito que tem origem na palavra latina status, que é estar firme, com um significado específico de situação permanente de convivência. E o federalismo ele vai entrar mais ou menos nessa ótica de convivência. Dentro do conceito de Estado, eu trouxe a definição do professor Dalmo de Abreu Dalari, e ele traz uma conceituação de Estado que é a seguinte: é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Então, aqui a gente já tem, dentro dessa conceituação, os elementos clássicos do Estado, que são povo, governo, território. Dentro da ideia de soberania, né, nós temos um governo. E temos também aqui a questão da finalidade, que também são outros dois elementos que são trazidos como elementos integrantes e essenciais do Estado, que é a finalidade de um bem comum e a soberania. Isso vai se relacionar com o federalismo, de uma certa forma, porque o federalismo é uma forma de Estado. Eu trouxe aqui um lembrete, porque isso aqui traz muita confusão muitas vezes, né? Forma de Estado, forma de governo, regime de governo, sistema de governo. Então, o federalismo é uma forma de Estado que se contrapõe à forma unitária.
Lembrando, a gente tem as formas de governo, que são as clássicas monarquia e república, regime de governo, que é a democracia ou uma autocracia, governos autocráticos, autoritários, e sistema de governo, né, os dois modelos clássicos, presidencialismo e parlamentarismo. O federalismo ele fica como ele é uma forma de Estado. E para se compreender ele, é interessante a gente partir dessa conceituação contraposta com a forma unitária, né? Que a forma unitária é aquela ideia do Estado absolutista com um centro único de poder. O federalismo vai se contrapor a isso. Aqui no próximo slide eu trouxe os elementos do Estado ali para ter sistematizado os elementos clássicos, povo, território e governo, e alguns autores acrescentam finalidade e soberania também, como elementos ou como características do Estado, dependendo da compreensão que se faça. E eu gosto de iniciar com essa contraposição, como eu falei, né, do Estado federal contraposto ao Estado unitário, porque isso facilita mesmo a compreensão do modelo federativo. O Estado unitário, lembrando, é aquele que possui um único poder central, ele pode haver o que se chama de desconcentração administrativa, não há descentralização de poder, há uma mera desconcentração das funções, mas as decisões são tomadas apenas no poder central, um poder único, e os entes periféricos, se existirem, eles são apenas braços executores dessas decisões e do poder político central. O Estado federal, ele entra então em contraposição a isso. São vários centros de poder e não vai haver mera desconcentração administrativa, mas vai haver descentralização de poder. Descentralização de poder político, de poder decisório, de poder legislativo, que é o que configura a autonomia dos entes periféricos, dos entes federados. Então, eles terão autonomia, o que não ocorre no Estado unitário, com os entes periféricos, mas eles abdicarão da sua soberania, porque a soberania permanece com o Estado federal, tomado como um todo. Então, eles têm de abdicar da soberania, mas mantêm a sua autonomia, em nome da associação. Matheus, É, deixa eu só fazer um comentário rápido, claro, fica à é, vontade, Lucas. e te fazer uma pergunta também, porque esse aqui é o grande, acho que essa é a grande tendência do momento, é a Uhum. descentralização, né? A desconcentração e a descentralização. E nota, a gente sempre faz um paralelo, os alunos adoram esse paralelo, né? Da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos da América, em que os modelos são Isso, contrários. isso. Essas iniciativas atuais, elas são exatamente no sentido de haver uma maior descentralização. Mas, Uhum. em tese, se o nosso governo, se o nosso plano de Estado, ele é um plano de Estado federal, federativo, ele já tem uma descentralização que não comportaria um remanejo, né? Mas é uma tendência, assim como nós temos a tendência da descentralização da informação, da descentralização do dinheiro, nós agora estamos na descentralização da política, né? E isso é uma marca agora da modernidade. Eu não sei qual é o teu sentimento acerca disso. Há um descompasso nosso em relação ao que o Estado entrega, a teoria do Estado, ou é uma tendência que a teoria do Estado vai ter que se adaptar nos próximos tempos? Que pergunta, hein, Lucas? Que Não, pergunta. para a gente conversar. Não, perfeito. Eu tô brincando porque essa é a pergunta mais importante em relação ao tema do federalismo, né? Porque e é por isso que eu falei no início, o federalismo acaba sendo um organismo vivo e vai depender muito da cultura institucional do país. Por exemplo, tu traz o exemplo dos Estados Unidos, que é justamente o modelo federativo oposto ao brasileiro. Isso até a gente vai trazer mais adiante aqui, tem na nossa apresentação, é, porque o federalismo norte-americano, que é a origem do federalismo mundial, né, os Estados Unidos criou o federalismo, ele é um federalismo que se conceitua como federalismo por segregação, ou seja, é, desculpa, federalismo por agregação. São estados que até então são independentes, e autônomos e soberanos que decidem se agregar dentro de um estado federal. E o modelo brasileiro é o oposto. O modelo brasileiro, sim, é o federalismo por segregação. Nós tínhamos um império que decide se segregar em entes periféricos.
segregar poder para os entes periféricos. Então, são modelos totalmente contrapostos, e isso explica a diferença oceânica que existe entre o federalismo brasileiro e o federalismo norte-americano. No federalismo norte-americano, são diversos estados que até hoje mantêm um poder, uma autonomia muito grande, legislativa, orçamentária, política, e acabam sendo muito distintos em vários aspectos institucionais entre eles. E o federalismo brasileiro não, é justamente o contrário, são estados mais enfraquecidos do ponto de vista da autonomia e muito dependentes em relação ao poder central, que é a União. Então, essa diferença é muito marcante, assim, e vai explicar todas essas preocupações que tu trouxe, porque nos Estados Unidos a preocupação deles sempre foi não dar muito poder para a esfera central, porque eles sempre tiveram muito receio de que uma esfera central forte dominasse os estados e acabasse com a autonomia dos estados. Então, quando eles decidiram se unir numa federação, os debates federativos foram muito complicados por causa disso, inclusive, porque havia muita resistência. Eles decidiram entregar o mínimo de poderes possível para a esfera central. E no Brasil, ao contrário, a gente já tinha uma esfera central muito poderosa que decidiu segregar poder político para as províncias e depois para a formação dos estados, quando nos tornamos uma federação. Mas esse poder que foi entregue para os entes periféricos também não foi suficiente. Essa, pelo menos, é a minha visão e a visão de muitos que estudam o tema. É um poder minguado, então, uma autonomia minguada. Então, isso acaba explicando muito por que que os estados hoje enfrentam crise fiscal, crise orçamentária, problemas de entrega de recursos da União, que são diários, os debates entre governadores de estado, presidente da República, pedindo mais recursos, problemas de dívida da dívida dos estados com a União, dentre muitas outras questões, não só essas questões fiscais, mas questões de autonomia legislativa mesmo, que vão gerar os conflitos de competência que estouram lá no Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que eu te falei, essa tua pergunta ela vai englobar tudo que se fala em federalismo, mas sim, é um tema que acaba aparecendo por conta disso, desses debates, inclusive reforma tributária, todos os debates que envolvem reformas administrativas em geral, eles vão desaguar no nosso modelo federativo. E isso torna tão importante o estudo para que se possa talvez pensar numa reforma federativa mais contundente, digamos assim, né? Mais significativa a favor de uma descentralização maior de poder para os estados. Perfeito, vamos seguir, mas foi o início, e claro, porque agora a gente vai explorar todo o tema que tu nos trouxe, mas foi um início belíssimo da resposta para que a gente pense, olha, existem muitas coisas que dependem dessa tomada de decisão, pela descentralização ou pela recentralização, que não é a tendência. Mas a partir daí vamos trabalhar agora com esse manejo, né? Estamos falando de uma era da descentralização e isso traz assim algum alento, mas também traz várias preocupações, porque total descentralização significa também descontrole. Exatamente, Mas exatamente. maravilhoso, maravilhoso, meu amigo. Vamos seguir, então, nessa linha mesmo que a gente está. E o meu norte de pesquisa sempre foi a partir da descentralização. A partir do momento que eu compreendi esse funcionamento federativo brasileiro, pelo menos para mim, assim, por isso que é um tema tão caro. Acaba que tudo que a gente vê, muitos debates que acontecem no nosso mundo político, me dá o estalo, ó, isso é questão federativa que poderia ser resolvida através de um novo modelo federativo. Seguindo a nossa apresentação aqui, Lucas, eu trouxe alguns conceitos, até de alguns autores mais clássicos. O professor Dalmo de Abreu Dallara, ele é um grande estudioso do federalismo, então ele traz um conceito, de Estado federal. Uma determinada forma de Estado de criação norte-americana com características e objetivos específicos, conjugando vários centros de poder político autônomo. O professor José Afonso da Silva traz o conceito de federalismo, que é a união de coletividades políticas autônomas. Eu acho muito bonito esse conceito dele.
Um autor que é professor aqui da URGS, o Carlos Eduardo Dider Reverbel, também estudioso do federalismo, ele traz a diferença entre federalismo e federação. Federalismo como uma ideia mais substantiva, de uma teoria mais geral, teoria política do Estado, que refere às generalidades do sistema federativo, rede de valores, com pontos de consenso, características comuns, etc. E federação, quando a gente fala em federação, a gente está falando de determinado Estado, aí territorialmente definido, com características específicas e uma análise comparativa que se faça com outras federações, né? Por exemplo, como a que a gente acabou de fazer entre uma federação brasileira e a federação norte-americana. Eu trouxe um conceito também do André Regis. Eu coloquei um asterisco ali em sistema de governo, porque ele usa essa expressão, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acabou de ver, né, que sistema de governo, tecnicamente, se refere a outra conceituação, que é de presidencialismo e parlamentarismo. Ele usa aqui como sistema de governo, tecnicamente não é o mais adequado, mas o restante da definição dele é bem interessante, né? Uma clara divisão de poder entre os governos nacional e subnacionais, onde cada unidade federativa desfruta de poderes exclusivos e da autonomia necessária para exercê-los. Vamos seguir aqui. O federalismo inserido no contexto do direito constitucional, porque a gente estava vendo ele como dentro do contexto da teoria geral do Estado, ele é um dos próprios pilares da própria Constituição e da organização do Estado. Ele está no título 3 da nossa Constituição. Algumas coisas a gente já falou aqui, Lucas, mas é bom repetir que o federalismo, eu considero ele como um mecanismo pelo qual o poder do Estado se distribui aos entes políticos. Então, a gente estudando federalismo, princípios, características do federalismo, a gente começa a compreender mais ou menos a lógica do legislador constitucional para a distribuição de competências a cada um dos entes políticos, né? E como a gente estava conversando anteriormente agora, a gente verifica na nossa Constituição que houve um receio, uma recalcitrância do legislador constitucional em conceder muitos poderes para os Estados-membros brasileiros. Vamos seguir aqui. Uma coisa interessante também da gente, importante na verdade, da gente lembrar é a diferença entre federação e confederação, né? A diferença entre federação e confederação está na base jurídica. A base jurídica de uma confederação é um tratado, enquanto a base jurídica da federação é uma constituição, né? Então, os Estados Unidos da América, por exemplo, iniciaram como uma confederação, enfrentaram diversos problemas, na confederação que estava caminhando para uma estagnação institucional, o que levou aos debates federativos, que acabou acarretando, culminando com a promulgação da Constituição e a adoção do federalismo, né? Na Confederação, os estados ainda detêm soberania. Eles não abdicam da sua soberania, enquanto que eles, para adotarem o sistema federativo, eles são obrigados a abdicar da soberania em nome do ente maior e se submeter a uma Constituição comum a todos eles. Isso foi o grande ponto de resistência dos norte-americanos, né? Mas que acabou vencido com a adoção do federalismo lá. É, Vamos seguir aqui, senão a gente não vai ter tempo de ver tudo. Características específicas da federação. O que que acontece quando a gente adota uma federação num determinado estado? Nasce um novo estado, né? Isso não acontece com a confederação. Nasce um novo estado, o Estado Federal possui soberania, os entes periféricos detêm a sua autonomia, ficam ligados, conectados por uma Constituição comum. E uma característica, além dos indivíduos desse estado possuírem a mesma nacionalidade, uma característica extremamente importante, e tu até mencionaste antes, é vedado o direito de secessão numa federação. Por quê? Porque isso caminharia justamente porque tu falou de uma desintegração. Então, isso seria contra a própria origem da federação. É vedado o direito de secessão. Então, isso é importantíssimo para se compreender as características principais de uma federação. Eu trago aqui também tipos de federalismo, porque são conceitos também difíceis difíceis não, mas eles acabam nos confundindo às vezes, né? Porque são conceitos específicos do federalismo que classificam o federalismo de determinada forma, a depender do federalismo que nós estivermos tratando. A gente pode falar de federalismo simétrico e assimétrico.
O federalismo simétrico é quando a Constituição atribui o mesmo grau de poderes aos entes federativos, né? O assimétrico, ao contrário. Então, não há um nível igual de poder entre os entes federativos, que é o caso do Brasil, por exemplo. Modelos cooperativo e competitivo de federalismo, né? Nosso federalismo é um modelo cooperativo, baseado no modelo alemão. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um federalismo competitivo, também chamado de federalismo dual, né? No federalismo de cooperação, existem mecanismos de cooperação entre os entes federativos, eles têm mecanismos de auxílio e redistribuição de repartição de rendas, etc. Federalismo competitivo, não, eles são rigorosamente delimitados, os poderes entre cada um dos estados, eles competem entre si. E essa é uma boa, também uma boa crítica que se faz ao nosso modelo, se talvez nós não teríamos que caminhar para um modelo mais parecido com um modelo competitivo, ao invés de permanecermos no modelo cooperativo, né? Isso é algo que está em aberto, é algo aberto à discussão. Se fala também em federalismo centrípeto e centrífugo. O centrípeto é aquele em que o poder central é extremamente fortalecido. O centrífugo é o federalismo em que os poderes periféricos são mais fortalecidos. No caso brasileiro, o que se entende é que o nosso federalismo ainda é um modelo centrípeto, porque tem muito poder concentrado ainda na esfera da União. E o federalismo por agregação e por segregação, que eu mencionei anteriormente, isso vai se referir ao processo de formação do Estado federal, né? O federalismo nos Estados Unidos é um federalismo por agregação entre os antigos estados confederados, e no Brasil, uma segregação a partir do antigo império que nós tínhamos. Uma frase que eu trouxe do Rui Barbosa também, que explica um pouco do nosso modelo federativo. Tivemos união antes de ter estados. Tivemos o todo antes das partes, a reunião das coisas reunidas. Explica a nossa adoção do nosso federalismo logo após a proclamação da República. Eu ainda estou na origem aqui, e porque é interessante falar desses conceitos, e a origem, como eu falei, do federalismo é norte-americana, tá? Isso é consenso. Houve a independência das antigas colônias em relação à Grã-Bretanha, lá em 1776, e logo em seguida eles assinam os artigos da Confederação. E essa confederação ela começa a apresentar problemas rapidamente, né? Não há um consenso entre os estados, eles são estados ainda soberanos, eles não se entendem, e a confederação estaria caminhando para uma segregação. E isso seria ruim também do ponto de vista da segurança do próprio território norte-americano, porque até a partir de uma eventual invasão estrangeira, eles tinham muito ainda receio em relação à antiga colônia britânica. Então, estou passando bem rápido por isso, mas são assuntos bem importantes de pontuar. É feita a Convenção da Filadélfia, são apresentados os Federalist Papers, pelo John Hamilton Madison. E a partir disso, eles defendem a adoção do federalismo, capitaneiam esse debate a favor de uma adoção de um modelo federativo que vai atribuir poderes a uma esfera central. Os estados confederados eram muito resistentes em relação a isso, mas eles acabam vencedores. Em 1789 é promulgada a Constituição norte-americana, inaugurando o federalismo. E no Brasil, Deixa eu te dar um pause aqui, Matheus, porque claro, por favor, tu tocou num vai. tema excepcional, que é a diferença dos nossos modelos, né? O federalismo brasileiro ele começa numa revolução, não é nem revolução, é um golpe militar elitista, de Sim, cima para baixo, do exatamente. governo para o povo. Tanto é que em muitos lugares conta-se que a história de que o Brasil virou uma república chegou anos depois. Uhum. E já tem uma frase de uma historiadora da história norte-americana, que é a Jill Lepore. Eu acho que eu cheguei a comentar contigo lá no mestrado, porque foi lá que eu tomei conhecimento dela. E ela traz uma frase que eu não sei se é dela ou não, mas ela vai falar lá daqueles folhetos do Common Sense do Thomas Paine. E ela vai dizer assim, ela ou quem ela está replicando, sem a caneta de Penn, a espada de Washington não teria força nenhuma.
Quer dizer, sem essa força popular de baixo para cima, sem essa força popular do convencimento, do sentimento de uma nova nação, do sentimento de liberdade, a revolução, a guerra de independência americana não teria servido para nada. Então isso demonstra muito também dos dois modelos. E tu toca nesses dois pontos assim num comparativo que eu achei excelente, né? Mas excelente também que a gente traga muitas vezes para os alunos, e eles são altamente recomendados desde a primeira aula de lerem os Federalist Papers, exatamente por isso, para que a gente pense qual é a nação e quais são as possibilidades que nós temos de ter uma nação em que nós somos seres participantes com dignidade em participação e que somos interessantes para o todo, né? E não só seres passivos, né? Que estão ali vivendo às custas ou custeando, né? O Estado. Então não temos uma dignidade, somos participantes e de fato somos o povo, né? Do qual parece emergir alguma coisa. Exatamente. Ah, Lucas, é perfeito esse teu ponto. E isso explica também o que se fala muito, né? Tem alguns autores que falam que a vida acontece nos municípios, né? E é exatamente o que tu está falando. Um modelo que parte de cima para baixo, a partir de um conflito meramente político, como aconteceu com a nossa proclamação da República. E eu falei de confusão de conceitos antes. E eu não vou resistir, eu vou entrar nessa conversa porque na proclamação da República, eles trouxeram o federalismo como um argumento a favor da proclamação da República, e na época havia uma confusão gigantesca entre o que é República e o que é federação, e se considerava tudo a mesma coisa, na verdade. Então, o grupo político vencedor, ele usava esse argumento, mas também sem saber muito bem o que era federação, e utilizava como um mote político para enfim, para chegar ao poder, na verdade, né? Foi uma grande disputa de poder político que os a favor da República acabaram vencendo. Só que, na verdade, se a gente estiver falando de federação, é exatamente o que tu está dizendo. A federação ela nasce de baixo para cima, então ela nasce do povo em relação ao Estado. Nós teríamos que, então, se adotarmos uma federação, concedermos o poder, pelo menos um poder bastante significativo para os entes periféricos, para os estados e também para os municípios, para que os cidadãos tenham essa autonomia e essa dignidade mesmo que tu diz, e é exatamente isso, e se sintam participantes do modelo adotado. O que não é o caso no Brasil, evidentemente, né? Não é o caso porque é um poder que vem de cima para baixo e vem minguado, ele vem bastante enfraquecido, justamente com uma manutenção de uma ideia de um poder central. E aí a gente pode questionar, será que nós somos realmente um modelo federativo, propriamente dito? Será que nós não mantemos características de um império ainda no Brasil? A gente tem que questionar isso. E é bom, seguindo aqui a nossa apresentação, e até nesse mesmo contexto, a gente tem a explicação das origens do federalismo brasileiro. Eu trago ali uma ideia de um federalismo enquanto realidade social, que tem a ver com isso que a gente estava comentando, né? Nós tínhamos já no Império nós tivemos o Ato Adicional de 1834, ele descentralizou determinadas competências para as províncias da época, ainda éramos um império, mas houve uma descentralização de competência. A gente pode pensar no modelo federativo brasileiro atual já antes da própria adoção nominal do federalismo. Embora não fossem poderes extremamente significativos, mas houve uma descentralização com esse ato adicional lá em 1834. Muitas coisas nós podemos explicar em relação a isso, eu vou passar rapidamente aqui, mas claro que havia um medo da coroa portuguesa de que, com uma dispersão territorial, ela perdesse poder em relação à colônia que estava sob domínio português, que era o Brasil na época. Então, isso explica também uma recalcitrância de dispersão de poder e de descentralização. A gente tem que lembrar também da crise do Estado absolutista, que levou à formação das ideias federalistas, muito influenciada pela Revolução Francesa. E aqui eu trouxe também o que eu acabei de falar, da proclamação da República, né? Havia uma confusão entre República e federalismo. Essas ideias, elas marcam muito o nosso federalismo,
a ponto de alguns autores até denominarem o nosso federalismo como federalismo à brasileira, né? À com crase. É um federalismo à moda brasileira. E é um federalismo peculiar mesmo que nós temos, se nós formos comparar com outros federalismos, com outros modelos federativos. Eu trouxe aqui um rápido resumo das constituições que nós adotamos ao longo da nossa história e a forma de Estado de cada uma delas, né? Constituição Imperial, então nós éramos um Estado unitário, e a partir da Constituição de 1891, logo após a proclamação da República, nós já inauguramos a federação, e o modelo federativo se manteve até a Constituição atual com destaque aqui para a Constituição de 37, a polaca, né, que era uma Constituição autoritária, que manteve o federalismo nominalmente, mas a Constituição tinha um caráter extremamente autoritário. E a Constituição de 67 também, autoritária, também manteve o federalismo. A emenda 1 de 69 não tratou do tema, mas talvez porque não precisasse tratar, já havia uma boa centralização de poder ali que marca o caráter autoritário dessas duas constituições. E aí, com a redemocratização, mantivemos então a forma federativa, e aqui tem um conceito interessante que vem como novidade na Constituição de 88, que são os municípios como entes políticos autônomos, como entes federativos. Isso é uma novidade que marca o nosso modelo chamado modelo trifásico de federalismo, né, com União, Estados e Distrito Federal e municípios como entes políticos autônomos. E é algo a ser muito explorado aqui, Lucas. Inclusive, muitos autores falam sobre o municipalismo e defendem essa ideia, e nós temos um campo gigantesco aqui para percorrer para fortalecimento dos municípios, porque os próprios estados hoje em dia ainda são muito enfraquecidos politicamente. Imagina os municípios são muito mais enfraquecidos ainda, ainda mais pela quantidade de municípios que nós temos no Brasil. Mas é algo a se pensar, né? Um modelo federativo voltado, com um olhar bastante atento para os municípios. E lembrando que a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. Então, eu trouxe aqui alguns princípios do federalismo brasileiro: o equilíbrio federativo, que está vinculado à ideia de federalismo de cooperação, predominância de interesse, isso é um princípio que é o norte de interpretação para eventuais conflitos federativos, que é quando isso o Supremo Tribunal Federal utiliza, que é quando a gente fala da ideia de privilegiar o interesse local, interesse regional, como forma de decidir um eventual conflito de competência, né, dando primazia para aquele interesse regional ou local. É um norte interpretativo, às vezes não é muito bem utilizado, mas é um princípio muito importante que está vinculado a essa ideia de um federalismo descentralizado. Tá? Da mesma forma, a gente fala em princípio da subsidiariedade, isso que tem previsão do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, em relação às competências federativas. E do princípio da máxima efetividade, esse também eu trouxe com um asterisco ali, porque acaba sendo uma ideia muitas vezes subjetiva, mas é uma ideia que, se bem aplicada, ela vai estar vinculada com o princípio da predominância do interesse. Havendo eventual conflito de competência, a gente tem que pensar naquela solução que vai dar mais efetividade para os direitos envolvidos, né? Principalmente os interesses de caráter local, né, que é onde vai gerar o seu resultado. Eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre isso. E aqui eu trago as competências constitucionais, tá? E é importante trazer o rol das competências previstas na Constituição. Eu não vou ler todas elas, mas no artigo 21, a gente tem as competências exclusivas da União. Aqui são competências materiais e não legislativas. Tá? E a gente tem uma série de competências que são exclusivas da União, e que vão também dar o tom da quantidade, da quantidade de poder que temos nas mãos da União. Até remeto os alunos para a leitura desse dispositivo, é bem importante, né? E a quantidade de incisos que nós temos nesse dispositivo, né? Quando nós falamos de competências materiais, nós estamos falando de algo que não vai necessariamente desembocar
nos conflitos de competência, eles vão envolver mais competências legislativas, né, que vão estar nos próximos artigos da Constituição. Eu daria um destaque aqui para o inciso 26, né, que acaba sendo uma das competências exclusivas da União, a organização e fiscalização e a proteção e o tratamento de dados pessoais, né, de acordo com a LGPD, uma novidade de 2022, competência exclusiva material da União, tá? E no artigo 22 da Constituição, nós temos as competências privativas da União, e aqui sim de caráter legislativo. Aqui, e é a partir dessa ideia que eu iniciei minhas pesquisas no mestrado, inclusive, a gente tem o rol das competências legislativas privativas da União. E a gente tem um número enorme de matérias, tanto em número quanto em importância. E aí a gente vai ver ali que competência legislativa privativa da União, legislação, direito civil, comercial, penal, processual e por aí vai, direito do trabalho, e diversas outras matérias aqui, serviço postal, águas, energia, informática, matérias de caráter muito genérico e muito importante também, né? E nós vamos, diversos incisos ali, aqui, né, normas gerais de organização material bélico, isso aqui, questões de material bélico, militares, eu até acho que faz sentido estar concentrado nas mãos da União, mas algumas a gente pode, olhando, talvez gerar uma dúvida, algum questionamento em relação a ser de caráter privativo da União. E um destaque também para o inciso 30, pela novidade, que também é uma competência privativa da União, a legislação sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Tá? O parágrafo único desse artigo traz a previsão de que uma lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, desde que autorizado por lei complementar e desde que sejam questões específicas relativas a essas matérias. No artigo 23, a gente tem as competências materiais comuns, tá? Entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eu vou passar um pouquinho rápido por elas. De novo, aqui são competências materiais, tá? Não são competências legislativas. E aqui competências, então, competências comuns aos entes federativos. E o artigo 24, ele traz as competências concorrentes legislativas. Aqui sim, competências legislativas concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal. Os municípios não estão aqui, os municípios vão ter uma previsão específica lá no artigo 30. Tá? Essas são as competências que os estados estão autorizados a exercer do ponto de vista legislativo. E a gente tem aí direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custa dos serviços forenses, produção e consumo, floresta, caça, pesca, fauna, proteção ao patrimônio histórico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, educação, cultura, ensino, desporto, criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, procedimentos em matéria processual, tá? Não é direito processual, são procedimentos em matéria processual, o direito processual é privativo da União, previdência social, proteção e defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e juventude, organização, direitos e deveres das polícias civis. E aí temos os parágrafos do artigo 24, que estabelecem aqui uma escala de prioridades em relação à competência concorrente. Né? O parágrafo primeiro diz, e esses artigos são bem importantes, é importante a leitura deles, né? No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo terceiro. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Mas aí não pode existir uma lei federal estabelecendo normas gerais para que os Estados exerçam essa competência legislativa plena. E o parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Então, aqui a gente vê uma hierarquia, né, entre a lei federal e as leis estaduais, né? Isso explica também os muitos conflitos que vão existir entre estados e União.
No artigo 30, eu pulo para o artigo 30, que ele traz as competências dos municípios em todas aglutinadas, tanto materiais quanto estaduais, aglutinadas no artigo 30. E o inciso 1 ali é o mais importante, né? Legislar sobre assuntos de interesse local. A gente pode perceber nessa leitura que a gente fala lá da União legislando sobre assuntos de interesse geral, municípios sobre assuntos de interesse local, são conceitos bastante abrangentes. E são conceitos que acabam confundindo na hora de estourar um conflito de competência no Supremo Tribunal Federal e podem levar uma solução de um caso para um lado ou para o outro, a depender da ideia que se tem. Então, é, essa redação ela acaba sendo uma redação que abre espaço para tantos conflitos de competência, isso explica por que que tem tantos conflitos de competência discutidos no Supremo. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber também. Então, fica aqui o princípio da subsidiariedade, né? Então, uma competência residual que sobrou da União, que sobrou do Estado, o município pode legislar, e desde que atento ao interesse local. E aí, outras competências, enfim, competências materiais que eu vou passar, que não vão tratar especificamente do nosso tema. Pois bem, aí nós temos a previsão do artigo 102, inciso 1, alínea F, da Constituição, que estabelece o Supremo Tribunal Federal como árbitro dos conflitos federativos. Né? Nas causas envolvendo os conflitos entre União, Estados, União e Distrito Federal, entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, o Supremo vai ser o responsável, então vai ser o órgão competente para processar e julgar originariamente. O Supremo entende que, para que haja um conflito federativo de sua competência, esse conflito federativo tem que ser um conflito federativo qualificado, ou seja, que ele ofereça um risco ao pacto federativo. Conflitos federativos que não envolvam necessariamente um risco ao pacto federativo, o Supremo remete para a justiça comum, que acaba sendo a justiça competente para processar e julgados. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns casos, né, alguns casos mais emblemáticos, e são alguns mesmo, porque tem inúmeros tipos de conflitos de competência que vão envolver as mais variadas matérias, tá? Eu trouxe alguns aqui, tentando fazer uma miscelânea de matérias que envolvem esses conflitos para que a gente possa entender um pouco da posição sobre o Supremo e entender um pouco das soluções que o Supremo dá para esses conflitos e a lógica que eles utilizam para a solução desses conflitos, tá? Aqui, por exemplo, é um caso, essa ação civil originária 3.228. Aqui eles entenderam que não havia conflito federativo justamente pela ausência de risco ao pacto federativo, né? E era um caso envolvendo imunidade tributária recíproca, né? Era uma discussão acerca de uma autuação fiscal, e eles entenderam que, ainda que sob a temática da imunidade tributária recíproca, não estavam presentes impacto financeiro ou relevância federativa na matéria, portanto, não havia uma configuração de um conflito federativo qualificado, que atrairia a competência do Supremo para julgar o caso. Não havia um risco direto ao equilíbrio federativo. Eu trouxe aqui um outro caso também tratando sobre uma questão tributária, mas aqui havendo sim um conflito federativo qualificado, a ação civil originária 515, e aqui o Supremo entendeu da seguinte forma: sendo a imunidade recíproca uma forma de manifestação do princípio federativo, possui o conflito em questão estreita ligação com o Pacto da Federação, hipótese em que esta Corte tem reconhecido, excepcionalmente, sua competência originária, no exercício, então, do artigo 102, inciso 1, alínea F, da Constituição. Aqui havendo, então, uma ameaça ao Pacto Federativo. Esse é o entendimento supremo para distinguir, então, casos que são de sua competência e casos que são da competência do primeiro grau. Eu trouxe aqui uma novidade, novidade de 2023, mas eu considero uma novidade, porque foi inserida pela Emenda Constitucional 132 uma competência específica, Lucas, e tu que gosta dessa matéria tributária,
do STJ para julgar conflitos de competência, tá? Que seriam conflitos de competência específicos em relação ao imposto sobre bens e serviços criado pela reforma tributária. Então, vai competir ao Superior Tribunal de Justiça julgar os conflitos entre entes federativos ou entre os entes federativos e o comitê gestor do IBS, relacionados aos tributos previstos lá no 156A e no 95, inciso 5, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né, criado pela reforma tributária. Então, isso não vai mais estar na competência, estaria, antes da reforma, estaria na competência do Supremo, em tese, mas aqui tem uma previsão específica desse tipo de conflito de competência para o STJ. A dúvida vai ser se, partir do pressuposto de que um conflito possa gerar um risco ao Pacto Federativo, será que o Supremo vai avocar essa competência do STJ? Será que vai manter com o STJ? Enfim, aí isso fica em aberto. Mas como é uma novidade, é sempre bom a gente estar atento a essas novidades legislativas, né? Pois bem, seguindo, eu vou trazer mais algumas orientações do Supremo Tribunal Federal, e aqui isso é bem importante, porque são entendimentos firmados no contexto da pandemia. Inclusive, eu me baseei muito neles, porque quando eu elaborei minha dissertação de mestrado, a gente estava na pandemia, e eu acabei usando o recorte da pandemia para situar o debate federativo. Então, esses julgamentos aqui surgiram no momento em que havia diversos conflitos de competência sendo discutidos no Supremo em relação às competências para estabelecer restrições a direitos na época da pandemia. E aqui foram julgamentos bem importantes e bem significativos, bastante elogiáveis, inclusive, né? A ADI 6341, a DPF 672, elas sedimentaram o entendimento assegurando descentralização de competências, então assegurando a competência concorrente de estados, Distrito Federal e municípios para adotarem medidas restritivas de direito no âmbito de seus respectivos territórios, sem prejuízo da competência da União para estabelecer medidas restritivas de caráter geral em âmbito nacional. Então, isso é bem importante para quem estuda o tema, porque isso aqui reforça o nosso federalismo de uma forma bastante positiva, né? Colocando a União, estabelecendo medidas restritivas de caráter geral, os estados exercendo competências concorrentes para estabelecerem medidas restritivas nos seus territórios, municípios também, né? Isso aqui até me lembrou, eu coloquei isso aqui na minha dissertação, o sistema de bandeiras utilizado no governo do estado do Rio Grande do Sul na época foi bastante importante porque ele permitia uma flexibilização do exercício dessas competências bastante interessante, né? Em determinada região, determinado município, ou determinados municípios que precisavam de uma restrição maior de determinados, de locomoção, de aglomerações, enfim, poderiam exercer uma restrição um pouco maior, outros em que a situação estava um pouco mais calma, mais controlada, poderiam liberar um pouco mais, flexibilizar um pouco mais essa ductibilização do federalismo, ela foi muito bem utilizada aqui e o Supremo foi bastante importante de marcar essa orientação na época. E, claro, eles ressalvaram expressamente a possibilidade de analisar individualmente cada ato normativo que fosse editado pelo Estado ou pelo município, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material, ou seja, tanto do ponto de vista de quem seria o ente federativo competente para exercer aquela competência legislativa, quanto do ponto de vista material daquela restrição, ou seja, se aquela restrição era uma restrição proporcional, se ela era uma restrição adequada ou não. É interessante que foi considerado nesse julgamento também que havia uma relação ruidosa entre os entes federativos, né? E todos lembramos muito bem que isso acontecia bastante naquela época, principalmente naquela época, né? Sendo necessária, então, uma coordenação e uma padronização de medidas de enfrentamento à pandemia, sem ignorar as dimensões continentais do país e as desigualdades regionais e locais que demandam soluções ajustadas ao respectivo contexto. Esses são poucos trechos, poucos pontos do julgamento, tá? Bem importantes. Eu recomendo bastante a leitura,
mas eles dão o tom disso que foi discutido na época e da solução que foi apresentada. Eu trouxe aqui também outros casos, e aqui para a gente refletir um pouco mais detidamente sobre isso, né? A ADI 5960 do Paraná, a ADI 6190 de Roraima, foi decidido aqui que dispositivos de leis estaduais que proibiam a cobrança de taxa de religação de energia elétrica em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento eram inconstitucionais. Essa era a discussão. Então, leis estaduais que proibiam uma cobrança de uma taxa por conta de um corte de fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, foi lá, foi religada a energia elétrica e se cobrava uma taxa em relação a isso. Então, leis de dois estados proibiam a cobrança dessa taxa. O Supremo declarou essas leis inconstitucionais. E a gente pode pensar sobre isso porque, primeiro, é uma matéria muito específica do Estado que, num primeiro momento, o Estado teria atribuição para legislar e regulamentar da forma que entender conveniente. O Supremo entendeu que houve violação ao artigo 22, inciso 4, que é uma competência legislativa privativa da União, legislar sobre energia. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que entendiam que aqueles dispositivos, eles, na verdade, protegiam o consumidor, que estaria no âmbito, portanto, da competência concorrente. Eu trouxe isso aqui para ilustrar, vai ter diversos conflitos, diversas matérias, mas esse aqui ilustra, é um dos que ilustra essa matéria, de conflitos de competência e de como eles são decididos pelo Supremo. Então, embora eu tenha feito um elogio anteriormente ali na questão da pandemia, aqui fica a minha crítica, porque aqui pode decidir para um lado ou para o outro, a depender do interesse que o julgador entender que foi atingido, né? A gente pode entender que houve sim uma violação à competência privativa da União para legislar sobre a energia, ok, e podemos entender também que houve o exercício regular da competência concorrente para que o Estado tutele o consumidor, né? Essa, na verdade, deveria ser a grande discussão. Eu entendo que, nesse caso, a proteção do consumidor deveria falar mais alto, na minha modesta opinião. Mas pode-se pegar o tema mais genérico, que é a energia, e utilizar como argumento para proteger a competência privativa da União para legislar sobre esse tema. E isso vai acontecer muito em diversas matérias. E a decisão, no fim das contas, ela acaba sendo, muitas vezes, até quase que subjetiva. Não, a gente vê até muitas decisões bastante singelas, assim, e apenas mencionando que é uma competência privativa da União e ponto final. E isso também já nos acende um alerta, e é a tese que eu defendo, de será que então, se nós temos uma postura mais vinculada à literalidade do rol de competências, que está previsto na Constituição, será que não seria o caso de tirar algumas dessas competências da União e colocá-la no âmbito das competências concorrentes? Né? Essa é uma tese pela qual eu advogo. Eu entendo que sim, eu entendo que algumas das competências da União deveriam ser retiradas do texto constitucional e colocadas, retiradas do rol de competências privativas, né? E colocadas no rol das competências concorrentes, para fomentar e aumentar a autonomia dos estados para legislar sobre matérias como essa, que é uma matéria bastante regionalizada, bastante localizada, que trata de uma taxa de religação de energia elétrica. Na minha concepção, não deveria ficar nas mãos da União, e sim nas mãos dos poderes regionais e municipais. Eu vou passar para um próximo caso Ma- aqui. Matheus, deixa eu só fazer Claro. Diga, uma Lucas. interrupção, professor, porque e acho que esse é o grande tema também. Foi o nosso grande tema, o nosso grande plano de fundo do mestrado, né? Nós tivemos, não sei se tu recorda, nós tivemos 3 aulas presenciais e o restante todo Sim, que foi a pandemia. Recentemente agora vai fazer já um ano e um mês,
tivemos a enchente, que é uma nova situação tão drástica quanto para nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, quanto a pandemia foi. E escancara novamente a questão acerca de uma maior autonomia, de um maior poder local para resolver exatamente essas demandas que vão surgindo. Mas aí vai também o nosso tema, digamos assim, o pano de fundo da nossa conversa aqui hoje, que é a necessidade ou desnecessidade, fazendo aquela brincadeira, né, dos parênteses, acerca de um novo pacto federativo. Quer dizer, não adianta nada nós termos mais competências se nós não tivermos recursos suficientes para atuar perante essas competências. E também não adianta nada nós termos competências locais quando elas forem ser utilizadas de maneira totalmente arbitrária. E nós sabemos que no pequeno município do interior temos a instrumentalização do direito do Estado como sendo um instrumento de guerra política, né? Então nós precisamos manter assim as rédeas das duas demandas. Precisamos ter sim uma conversa acerca de dinheiro, né? Uma conversa difícil de ter no âmbito familiar, imagina no âmbito político, mas é necessário, nos dois âmbitos é necessário. E nós precisamos ter esse fomento, nós precisamos ter esse valor para conseguir realizar contratações mais assertivas. Precisamos ter essa autonomia para não depender numa segunda, terceira situação, que infelizmente dizem os cientistas serão mais recorrentes, que nós não fiquemos na dependência de que uma medida provisória venha e reconheça a situação de calamidade, né? Até pensando para o futuro, nós não sabemos como as colisões de interesse e como os ministros do Supremo falaram naquele outro caso, como é que era a expressão? Os choques, né? As rupturas democráticas vão ocorrer nos próximos governos que virão. Então, isso é importante que nós tenhamos mapeado e já decidido. Não, para casos de crise, pelo menos, pandemia, enchente, outros que virão e certamente virão, né? Nós precisamos agora, durante a normalidade, pelo menos a normalidade ambiental, né? Sanitário-ambiental, estabelecer uma regra do jogo para que a gente possa andar a partir dali quando acontecerem coisas. Que nós não precisemos reagir perante as coisas, mas planejar. Planejar, né? O que que nós vamos fazer. Isso eu acho importantíssimo e nota. 2019, 2020, né? Mais ou menos, 20, 21 as decisões, mas 19 a 21 a nossa situação de pandemia e 24, né? Então, de 3 anos, a gente avançou muito. As decisões, inclusive, as respostas do Estado foram melhores em relação ao que foi a pandemia, em relação ao que foi o Estado. No Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma presença forte, pelo menos no plano formal, de atuação legislativa proativa, mas reativa, no sentido de realizar ali um controle, um manejo, uma tentativa de solução de problemas em plano federativo. Em plano porto-alegrense, a gente tem as raízes ainda, vou brincar, as veias abertas do que foi a enchente ainda em Porto Alegre. Passa ali pelo centro, né, perto ali do Ministério Público, do Trabalho, tu tens ainda aquela situação do cordão sanitário. Que eu tenho certeza que toda vez que eu passo ali, eu vejo uma pedra rolando, né? Aquilo ali não pode acontecer num município, numa capital de um estado. E, no entanto, a gente tem ainda, né, a notícia de que vão realizar contratações, vão abrir editais, mas nunca nada é feito. E nós já vamos há um ano com a situação dessa forma. Então, isso nós precisamos ter mapeado, sinalizado para conseguir entender. Porque, nota, atuação em nível federativo aconteceu, em nível municipal ela ficou devendo. Então, sim, precisamos de maior autonomia, mas também precisamos de maior eh, manejo, de redesenho dos nossos valores efetivos pecuniários para que a gente possa fazer alguma coisa. Então é excelente esse comparativo agora das duas situações, Matheus, que tu faz. Perfeito, Lucas, perfeito. E eu concordo integralmente contigo. E essa é a posição que a gente acaba inevitavelmente defendendo quando a gente começa a compreender esse cenário federativo. Não tem como falar em reforma federativa sem falar de uma reforma tributária, por exemplo, mas uma reforma tributária efetivamente garantidora de recursos para os entes periféricos, né? Quando a gente fala de mais autonomia legislativa, e até mesmo de retirada de algumas competências específicas da União, a gente também está falando de
talvez uma redistribuição tributária de recursos para os entes federativos, principalmente estaduais, porque a partir dos estados fica menos difícil de redistribuir para os municípios. Agora, o problema é que nós temos estados que estão endividados com a União, pagando dívida com a União até hoje. É uma dívida antiga, é uma discussão antiga, então, com certeza, e mais do que isso, né, nós vemos que os recursos, eles ficam, isso é evidente, assim, os recursos ficam concentrados na União. Eu também vou trazer mais para frente ali a provocação a respeito dessas reflexões em decorrência da enchente, porque elas estão vinculadas a isso, tu tem total razão, elas estão vinculadas a esse problema. E nós tivemos, eu não vou adiantar aqui, enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas nós tivemos muitos problemas decorrentes de recursos que ficaram dependentes da vinda do governo federal para que nós pudéssemos tomar medidas de emergência. Uma relação, um pouco atribulada entre Estado e União Federal, entre o governador do Estado e o presidente da República, falando sobre os recursos. Tudo gira em torno dos recursos, e tu tem total razão nisso. Então a gente não pode falar só de competência e não falar em recursos. Essas duas reformas caminhariam de mãos dadas. E aí, claro, né, para que se possa efetivamente descentralizar a autonomia, tem que se descentralizar recursos também. Agora, essa é uma conversa que não parece haver um cenário político favorável para que se tenha. Né? Isso é muito triste, né? Mas, enfim, né? Eu vou seguir aqui e daqui a pouco a gente vai retomar isso, porque essa ideia ela é importante de se falar para que a gente possa até compreender para onde que a gente pode ir, né, a partir desses problemas. Aqui, essa lei aqui, então, essa ADI a gente já esgotou e vamos passar para uma próxima. É, eu trouxe aqui uma questão que gera uma certa polêmica, mas veja, eu não vou entrar na polêmica, porque é uma questão de competência, que foi decidida pela competência. A ADI 7019 tratava de uma lei do estado de Rondônia que proibia a linguagem neutra, chamada linguagem neutra nas escolas do estado. E esse conflito acabou desembocando lá no Supremo, e o Supremo entendeu que a lei estadual que proibiu a linguagem neutra usurpou a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de ensino, que está lá no artigo 22, inciso 24 da Constituição. E aí foi fixada até uma tese de julgamento, né? Norma estadual que, a pretexto de proteger estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. Mas a gente pode fazer, como a gente fez na análise agora do outro julgamento, um exame a respeito da competência concorrente dos estados para legislar sobre educação propriamente, no inciso 9 do artigo 24. Pois bem, né, aqui a gente vê uma tendência, né, pelo menos nesses dois casos, eu trouxe uma amostragem aqui, mas quando a gente for ver outros casos, a gente vai ver que existe sim uma tendência centralizadora nessas decisões do Supremo a favor das competências privativas da União, né, porque a gente poderia usar o mesmo argumento de competência para estabelecer a competência concorrente dos estados nessa matéria, né? E foi um julgamento decidido por competência, tá? Eles mencionaram questões do direito material, mas a decisão fundamental foi a competência privativa da União para legislar. Outro julgamento também interessante, a DI 6561, ela declarou inconstitucionalidade uma lei estadual que criava um cadastro estadual de usuários dependentes de drogas a partir de ocorrências policiais. Era uma lei que visava aumentar a segurança pública do estado do Tocantins. Foi vencedor, então, a corrente no Supremo, que entendeu que havia uma violação da competência privativa da União para legislar sobre matéria tipicamente processual, enquanto que havia uma corrente minoritária que entendia que essa matéria estava no âmbito da segurança pública, portanto, seria de competência concorrente dos estados pelo princípio da subsidiariedade lá. Também fica em aberto, né? Uma questão, uma lei declarada inconstitucional, uma lei estadual declarada inconstitucional,
por conta das competências previstas na Constituição, né? E havia duas possibilidades, dois caminhos a seguir. Seguiu-se novamente o caminho da centralização das competências. Teve um outro caso, esse aqui até teve uma repercussão um tempo atrás, também decidido pela questão das competências, tá? Então, a gente não está. O Supremo ele traz muitas vezes, isso aqui é até questionável do ponto de vista, se ele traz discussão sobre o direito material, mas acaba decidindo pela competência formal. Então, né, se questiona se seria preciso uma discussão sobre o direito material envolvido, se eles vão decidir apenas pela violação formal, né? Mas eles costumam fazer isso. Daqui é um caso que houve uma cassação do mandato de um vereador do Paraná por uma manifestação feita dentro de uma igreja contra o racismo. E esse caso acabou desembocando no Supremo porque ele teve um mandato cassado lá naquela determinada cidade. E o Supremo, então, entendeu que houve uma violação à competência privativa da União aqui em razão do fato de que o processo de cassação extrapolou o limite de dias previsto num decreto-lei de 1967, o decreto-lei 201 de 1967. Esse decreto, ele prevê um prazo máximo, se eu não me engano, de 120 dias, ou de 90 dias, algo assim. E o regimento interno da Câmara de Vereadores estabelecia um prazo maior de conclusão do processo. Cassação em até 90 dias úteis. É, era o prazo previsto no decreto-lei. E o regimento interno previa um prazo maior. Esse processo acabou extrapolando o prazo do decreto-lei, mas estava dentro do prazo previsto no regimento interno da Câmara de Vereadores. E veja, tem um ponto importante aqui de se analisar. O próprio decreto-lei, usado pelo Supremo Tribunal Federal, possibilita que a legislação estadual estabeleça outro prazo, expressamente, no artigo 5º. Então, o Tribunal de Justiça Estadual, naquele caso, havia confirmado o processo de cassação, a interpretação, feita a interpretação do regimento interno, no caso, o decreto-lei e o CPC deveriam ter uma incidência subsidiária. Esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, que estava validando aquele processo de cassação. Isso acabou desembocando no Supremo e o Supremo entendeu que não, que na verdade deveria prevalecer o prazo previsto lá no decreto-lei e acabou invalidando o processo de cassação do mandato. É um caso mais polêmico, envolve a cassação de um mandato de um vereador. Veja, questão de competência foi que decidiu esse caso, né? E aí fica o questionamento. Será que não seria mais adequado deixar para a esfera municipal e estadual, inclusive o Tribunal de Justiça Estadual, decidirem sobre aquele processo, com base no regramento que foi estabelecido e validado pelo próprio Poder Judiciário? Ou será que o Supremo deveria ter essa atribuição de verificar esse tipo de conflito, porque aqui não há uma ilegalidade propriamente dita, na verdade, há a prevalência de uma interpretação feita pelo Supremo a favor de uma determinada literalidade de um decreto-lei. Então, esse caso aqui é para reflexão, ele é um caso, de novo, né, um pouquinho mais polêmico assim, mas é o Supremo definindo que o prazo máximo para conclusão de um processo de cassação de um mandato de um vereador não deveria ser aquele previsto no regimento interno, não deveria ser aquele validado pelo Tribunal de Justiça, mas aquele que o próprio Supremo define, né? Fica a reflexão de se seria uma matéria também em que o Supremo deveria estar sendo competente para apreciar e julgar, e mais que isso, ele não deveria privilegiar talvez o poder legislativo e o poder judiciário locais e estaduais, né? Quando eu falo locais, aqui eu falo do ponto de vista estadual, né? Porque, de novo, foi decidido pelo âmbito das competências. Eu trouxe mais, se eu não me engano, mais dois casos aqui, Lucas, e aí envolvendo matérias, matérias tributárias também.
aqui, esse daqui é um caso sobre SSQN, a alíquota mínima. Então, aqui a gente pode pensar também, para vocês entenderem, né, quando eu faço essas críticas em relação ao Supremo, não é em relação à matéria, é em relação à posição do Supremo em relação às competências. Porque olha só isso aqui. Uma matéria envolvendo o princípio federativo, envolvendo federalismo fiscal, matérias das quais a gente estava tratando agora há pouco, falta de recursos nos estados, e aí a gente tem a seguinte posição do Supremo. O governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dupla, tal, 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 tal. Aí ele fala do princípio da subsidiariedade, né? O princípio da subsidiariedade a gente acabou de ver. Então, o Supremo traz o princípio da subsidiariedade, dizendo que é aplicado ao caso, tal, tal, tal. Essa é a parte formal do julgamento. Aí vamos para a parte mais específica, né? Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal que define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso 3, alineado à Constituição. E aí eles estabelecem a tese, né? Mais para frente, ele reduz a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. Aqui a gente pode, até a matéria tributária não é bem a minha expertise, mas a gente pode verificar novamente uma tendência centralizadora. É inconstitucional a lei municipal que veicule exclusão de valores de base de cálculo do ISS-QN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com um texto constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo artigo 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante. Então, declarou inconstitucional essa lei estadual, que definiu a base de cálculo diferenciada que excluía tributos federais. Mais uma vez, então, a gente pode ver uma tendência bastante centralizadora dos posicionamentos do Supremo. Eu trouxe mais um, e eu acredito que esse aqui seja o último até dos casos que eu trouxe, que aqui trata de matéria previdenciária, né? É, competência da legislação concorrente da União, é, competência da legislação concorrente da União, tratando aqui, a União tem competência constitucional para editar normas gerais em matéria previdenciária, bem como para fiscalizar os regimes próprios de previdência. E aí, eles estabelecem uma tese de julgamento dizendo o seguinte, com base nesse fundamento, né? É constitucional a previsão em lei federal de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. E aí, nesse caso, o ente fiscalizado tem que demonstrar, e aí traz alguns requisitos ali, né? Mas o que é importante é que, mais uma vez, a gente vê também, agora que em matéria previdenciária, essa tendência centralizadora, e há uma tendência clara centralizadora para privilegiar competências privativas da União e muitas vezes não em detrimento das competências legislativas concorrentes dos estados. Isso vai gerar reflexos. É claro que essas matérias podem ser debatidas, né? É claro que a gente pode ir a fundo debater essas matérias, mas a gente vê que em diversas matérias, diversos ramos do direito, se repete essa tendência que gera reflexos na autonomia, no enfraquecimento da autonomia dos estados, porque é o que a gente está falando ao fim e ao cabo, né? Do enfraquecimento da autonomia dos estados. E eu acabei mentindo, tem mais um caso que eu trouxe aqui, né? Aqui para a instituição de contribuições sociais também, né? Ó, aqui posição do Supremo, né? O RS 573.540, incompetência do Estado-membro. Aos Estados-membros não foi atribuída a competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. A competência privativa ou concorrente para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos.
E olha aquilo, Lucas, que a gente estava falando, né? Quando a gente fala de reforma tributária, a gente fala de algo necessário e a gente fala porque tem muitas pessoas que pensam que a partir de uma interpretação distinta do Supremo acerca da matéria, pode ser que se resolva. Por enquanto, não é essa a tendência. A tendência é de realmente relegar os Estados-membros a uma competência legislativa mínima. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes forem expressamente outorgados pela Constituição. Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. Então, assim, a gente pode pensar, e aqui eu queria até trazer para ti, Lucas, uma provocação, porque eu sei que tu gosta de teoria do direito, assim como eu. Eu tenho uma visão muito mais positivista, e eu vejo que o Supremo, ele, por vezes, por muitas vezes, também tem posições positivistas. E aí a gente verifica que no âmbito das competências, há uma solução dos conflitos de competências por uma via bastante formalista, bastante voltada para o que está escrito no texto constitucional, né? E é por isso que eu advogo a favor de uma reforma do texto constitucional mesmo, de uma retirada de algumas competências privativas da União e distribuição para os estados. Por que que eu digo isso? Porque tem algumas pessoas que defendem que uma interpretação mais adequada ao federalismo cooperativo, ou mesmo até uma reforma do próprio federalismo, talvez solucionasse essas questões, porque são questões que acabam desembocando no Supremo e são decididas a partir de uma interpretação. Então, talvez através de uma interpretação diferente, elas tivessem uma solução diferente. Eu até entendo que é uma posição legítima, mas eu entendo que no nosso caso, no caso brasileiro, seria mais importante, até por segurança jurídica, uma reforma constitucional em relação a isso, para que esteja expressamente previsto a literalidade das competências e atribuir competências expressas para os estados, para que pelo menos reduzam as dúvidas sobre as competências dos estados em relação a isso. Enquanto essas competências estiverem inseridas no rol de competências privativas da União, é um argumento muito forte a favor desse tipo de interpretação mais centralizadora, né? Eu entendo dessa forma. Isso acaba envolvendo um debate também bastante envolve a teoria do direito, né? Por isso que eu mencionei. E aqui eu trago aqui algumas considerações finais, assim, a gente pode ver, né, através dessa amostragem que eu trouxe, que é uma solução dos conflitos pela via das competências, formalmente delineadas, uma via mais, pode ser chamada de uma via mais formalista ou positivista, enfim, uma interpretação mais literal do texto e uma tendência centralizadora na solução desses conflitos. E Perfeito. aqui, Deixa eu só. Eu achei muito bom, mas a gente tem uma problemática que ela é muito presente no Supremo Tribunal Federal, tu deve ter sentido já isso, que é exatamente isso que tu falou. O Supremo Tribunal Federal parece, por vezes, adotar uma medida, uma postura mais por positivista, mais vezes, formalista, por vezes. E eu comentava ontem, inclusive, com um grupo de alunas que vão realizar agora, vão atuar perante lá um exercício de jurisdição constitucional. E o debate era acerca, claro, de uma questão material, mas que envolvia uma questão formal pretérita. Mas para que tu chegue na questão material, tu tem que passar por cima da inconstitucionalidade formal. Mas professor, vai poder? E eu digo, olha, se pode ou não pode, na prática a teoria é outra. Teoricamente, para por ali. Questão prejudicial do processo, inconstitucionalidade formal. Mas o Supremo Tribunal faz isso o tempo todo. O Supremo Tribunal Federal escolhe o que quer julgar. E do ponto de vista desvinculado da posição positivista, da posição formalista, falando agora de um não positivismo jurídico, lá do Alex, por exemplo, não está errado. Não está errado. O Supremo Tribunal Federal exercer uma jurisdição interpretativa da Constituição a partir do momento que ele diz: olha, em que pese seja inconstitucional, eu preciso falar sobre esse mérito. Em que pese eu não possa sequer admitir que o Estado legisle sobre a proibição do uso da linguagem neutra, eu preciso falar sobre legislação acerca de língua nos estados. Então, isso é muito interessante, porque nota, a partir da posição
de proibir formalmente a proibição estadual de linguagem neutra, proibido proibir, né? Lembrei disso agora. Mas também vou poder entrar em considerações do estilo, olha, existem colégios do oeste catarinense, do oeste paranaense, do interior do estado do Rio Grande do Sul, que ensinam alemão. Pode estar no currículo básico de uma escola pública o alemão? Então, o Supremo Tribunal Federal ele vai aproveitar certos, e não sei se foi isso que foi feito no caso, acho que não. Mas o Supremo Tribunal Federal vai, eu só estava usando exemplo, né, vai usar casos em que ele vai poder se manifestar acerca de uma determinada conduta, de uma determinada matéria, para já discernir eventuais dúvidas do que isso ocorra. Só que aí a gente tem um problema gravíssimo, que é o problema lá do a priori e do a posteriori. Quer dizer, nós estamos decidindo causas no Supremo Tribunal Federal que têm vários efeitos. Efeitos vinculantes, efeitos erga omnes, efeitos prospectivos. E se qualquer uma da administração pública direta ou indireta, da União dos Estados ou dos municípios e do Distrito Federal e territórios, ou ainda, se qualquer âmbito do Poder Judiciário realizar um descumprimento acerca da autoridade da decisão do Supremo, cabe reclamação. Quem é que julga a reclamação? O próprio Supremo. Então nós temos uma supressão de instância nesse sentido com a reclamação, que é o que está acontecendo no trabalhista agora, com a pejotização pejotização e terceirização. Não lembro qual que foi a que decide primeiro, a que foi decidida primeiro e a que o Gilmar Mendes agora afeta. Mas nota, tu suprime o juízo natural, não existe mais a partir do momento em que tu pula a etapa com a reclamação e o Supremo aplica a tese que enfim, no debate trabalhista não deveria ter sido aplicada. Mas isso ocorre, né, na própria jurisdição constitucional acerca de competências também. Porque, ao passo que seria inconstitucionalidade formal, uma vez o STF querendo julgar acerca da matéria, ele tem autoridade para fazer isso. E essa autoridade, ela é problemática, porque essa autoridade ela vai tirar, possivelmente de um caso no futuro, o sentimento de uma outra resposta material, que agora só o Supremo pode dar, porque ele já decidiu acerca daquela matéria, ele já fixou uma tese no momento talvez inadequado, numa via inadequada, num processo inadequado. Então isso também é uma problemática que na amostragem que tu trouxe ficou nítido, ficou muito nítido. Estamos falando de uma jurisdição constitucional que é forte, que é presente, que resolve problemas, mas esses problemas nem sempre são os mesmos. Se são os mesmos, eles mudam a problemática em cada estado, em cada território nesse nosso continente que é chamado Brasil. E nós precisamos ter uma melhor forma de realizar essa adequação em termos materiais. Em termos formais, é do debate da política. Nós temos que fazer esse debate vai acontecer, né? Eu sinto muitíssimo assim para a história do nosso estado do Rio Grande do Sul, que essa iniciativa começou com um prefeito, aliás, não sei se começou, mas é muito fortemente na internet, pelo menos, influenciada por um prefeito paulista e não por um prefeito gaúcho no ano da enchente. Porque esse é o debate que o Rio Grande do Sul precisa. A partir da enchente, pensar na maior autonomia municipal, não sem controle, não irrestrita, mas uma maior autonomia municipal, né? Agora, vindo de um paulista, também tem um peso simbólico. Uma cidade riquíssima, que eu acho que não lembro se é Ribeirão Preto ou Sorocaba, que é uma das cidades que mais gera renda no estado de São Paulo, fora ali da região metropolitana, que gera maior carga tributária recolhida. Bom, e esse recolhimento ele fica todo para fora do estado de São Paulo e muito mais para fora do município. Então, há uma necessidade de nós repensarmos isso, inclusive para, primeiro, conseguirmos endereçar os nossos problemas com os nossos recursos, e numa segunda etapa, que as decisões não sejam impactantes para o futuro, que a gente consiga ter uma previsibilidade daquilo que vai acontecer a partir das decisões do Supremo. Que isso eu acho muito, muito, muito perigoso. O Supremo decide hoje algo que daqui a 50 anos pode refletir de uma maneira totalmente diferente, mas já tem uma decisão fixada. E essa decisão fixada a gente sabe, no atual modelo, só quem pode reverter
é o próprio STF. Então, muito, muito bom, Matheus. Não, muito bom é o que tu acabou de falar, Lucas. Meus parabéns, de verdade. Não, E eu sei que tu é um estudioso dos precedentes, né? Então é interessante que tu traz essa abordagem. E é perigoso e é triste isso, porque o que eu vejo, o que eu verifico a partir dessa postura do Supremo Tribunal Federal é uma insegurança, né? E a palavra que me vem é insegurança. É uma insegurança na hora de julgar. E talvez por isso que eu tenha também por isso que eu tenha uma visão mais a favor de um positivismo jurídico, né? Porque ele estabelece algum limite, ele estabelece alguma previsibilidade, né? Embora, como tu mencionou, nem sempre o próprio Supremo vai se manter numa visão mais literal e vai adotar uma postura um pouco distante da visão positivista, e aí vai depender do caso, literalmente vai depender do caso. E isso gera insegurança. É essa insegurança que a gente tem, de não saber exatamente qual vai ser o posicionamento, qual vai ser a linha interpretativa adotada, qual vai ser, evidentemente, a solução do caso e quais vão ser os reflexos lá na frente, como tu brilhantemente traz agora, porque daqui a 50 anos pode haver um precedente de hoje mal pensado, mal formulado e que vai gerar reflexos lá na frente. Então, isso é um ponto bastante preocupante, assim, desse ponto de vista, em relação a essa postura. As próprias reclamações constitucionais, elas entram nesse contexto e tem que ser mencionado isso, porque, na verdade, quando tu fizeste a tua elaboração agora de raciocínio, para mim, pelo menos, fica muito claro que é exatamente o que está acontecendo. O Supremo, ele está na verdade, se avocando de funções legislativas, né? Então, quando ele julga para além do que está sendo discutido, quando fala sobre o que não está decidindo, eu vou entrar na questão material, mas na verdade eu vou decidir sobre o aspecto formal, ele está legislando, porque ou decide sobre o aspecto formal e nem entra no mérito da discussão, tá tudo bem, é uma postura legítima, um posicionamento adequado, pode concordar, pode não concordar, mas está dentro da atribuição do julgador. Agora, se você vai decidir sobre o aspecto formal, você não tem necessidade alguma de entrar na questão material. E isso é mais um sinal para mim, e eu analisei muitas decisões, todos, inteiras, no inteiro teor, tá, do Supremo, e eu repito, é muito claro nas decisões que, na verdade, a fundamentação ela acaba até sendo muitas vezes contraditória em algumas decisões algumas decisões com fundamentação bastante frágil até. Não nesses casos que a gente viu aqui, mas de outros casos que eu já analisei até para as minhas pesquisas. Eu procurei fundamentos que estivessem vinculados, inclusive, principalmente em questões trabalhistas, tá? Decisões em reclamação constitucional que afastavam competência da Justiça do Trabalho. E isso aconteceu muito. Lucas, vai sair, desculpa abrir o parênteses, um artigo que eu escrevi pela revista da Escola Judicial do TRT4, eh, em conjunto com o professor José Tadeu, lá da FMP, sobre a questão das competências dos tribunais regionais do trabalho, da jurisdição trabalhista, competências da Justiça do Trabalho, sendo revogadas, sendo cassadas em reclamações constitucionais do Supremo. E eu analisei diversas decisões e elas utilizam fundamentos dissociados da conclusão. Elas utilizam a questão da possibilidade de terceirização, que é um entendimento que o Supremo tem a favor da terceirização, seja das atividades meio, seja das atividades fim. Eles utilizam esse fundamento para cassar decisões que reconheceram um vínculo de emprego na Justiça do Trabalho. Ou seja, utiliza algo que fala de terceirização, que possibilita a terceirização desde que ela seja regular, para cassar decisão de uma jurisdição trabalhista que reconheceu o vínculo, que é uma matéria de análise de provas. Então, ela é dissociada. Eu escrevi um artigo sobre isso porque são decisões que usam fundamentos dissociados da sua conclusão. Então, isso é muito grave, isso é muito grave. E isso se repete, agora voltando para o nosso tema aqui, nas questões de conflitos de competência.
E, Deixa eu só te perguntar, é o claro, acromatopsia monocrática? esse mesmo, Acromatopsia, não sei nem o que significa essa palavra, Matheus. esse Mas mesmo. muito bom. A gente fala Ah, acerca dessa questão, eu de fora do direito do trabalho, a partir das decisões do Supremo. Não tinha ainda um texto de referência, agora tenho. Já vou deixar à disposição dos colegas também. ele ainda não foi publicado na íntegra, Eu foi estava pensando aqui, não tem aqui a publicado no, opção de download, é. ele está publicado no Prelo, mas em seguida ele vai sair na íntegra. Ele já faz um tempinho que a gente escreveu e publicou, mas eles estão demorando para publicar a íntegra do artigo. Mas assim que sair, eu posso disponibilizar para ti, para tua turma. Maravilha, maravilha. E a cromatopsia é uma condição que permite que se veja só determinadas cores, como preto, branco. Ah, Então eu fiz um jogo de palavras ali para mostrar uma visão do direito do trabalho em preto e branco apenas, e não em todas as suas cores e colorações. E, perfeito, já fica a referência aqui, eu já vou anotar o link para mim aqui. Muito bom. enfim, só para finalizar esse nosso papo aqui, eu já vou até passar para o próximo slide, que ele tem a ver com o que a gente está falando, Lucas. Hum, Que são as reflexões a partir da enchente. Eu não costumo fazer isso, mas eu trouxe 4 notícias ali, que me chamaram mais atenção. Algumas delas eu já tinha visto, que são um pouquinho mais antigas, lá de novembro de 2024. São notícias mesmo de canais de notícias que traziam problemas de repasses das verbas prometidas pela União para o estado do Rio Grande do Sul, né? E aí, então, em 2020, final de 2024, havia notícia de que apenas 10% das verbas tinham sido repassadas para o Rio Grande do Sul. Isso passados 6 meses ali das enchentes. Muita gente vivendo em centros humanitários ainda, né, a gente naquela situação mais complicada. Posteriormente, logo em dezembro de 2024, sai uma nova notícia dizendo que havia repasse de 58% dos recursos. E uma mais recente, 29 de abril, essa de canal oficial do governo, tá? Dizendo que houve uma destinação já de 111 bilhões para o Rio Grande do Sul e estava se aproximando, se eu não me engano, de 90% dos valores que estavam previstos ou executados. Por que que eu trago isso aqui? Isso aqui eu trago realmente a título somente de reflexão, né? A partir do que a gente estava falando. Até porque são notícias aqui espalhadas, uma delas de canal oficial, mas a título de reflexão sobre será que é seguro que nós nos mantenhamos nessa situação, a depender de repasses de verba federal para lidar com uma situação de calamidade? E aí entra exatamente a tua reflexão que tu já anteviu ali, conforme a gente ia falando, sobre um projeto de futuro que independa de governo, que independa de mudanças partidárias, políticas, enfim, projeto de futuro federativo consolidado, né? E a gente está falando aí de reforma federativa e de reforma tributária. A gente está falando essas duas reformas, elas não têm como caminhar separadas. Então, é aumento de recursos nas mãos dos estados. E aí sim, aí depois tu falaste também sobre um receio de uma segregação muito grande, né, um poder muito grande para os estados. É claro, esse receio ele vai existir, só que a gente tem que lidar com a nossa realidade. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, os estados tinham receio de dar poderes demais para a União e deram um pouquinho de poder. O nosso federalismo ele foi formado ao contrário. Então, nós tivemos uma união com receio de dar muito poder para os estados. O que eles fizeram? Deram um pouquinho de poder. Talvez esteja na hora da gente chegar no meio do caminho, né? A gente não está falando de destruição da União ou de completo enfraquecimento da União e completo fortalecimento dos estados, mas talvez algumas mudanças pontuais aí para melhorar, para se exercer uma expressão que eu encontrei nas minhas pesquisas, agora eu não vou lembrar de qual autor, para se exercer o que se chama de laboratório federativo. Então, daqui a pouco ele serve de aprendizado para um Matheus, outro só ente deixa eu te, federativo. te interromper um pouquinho. Deu um corte, não sei se foi só na minha internet ou foi na tua, então por via das dúvidas, só repete. É um autor que tu não lembras qual é, que Não. disse uma resposta, eu só peguei a palavra Ah, laboratório. Tu pode seguir dali de novo, por favor? desculpa.
Tá, Não, tá, tá ok eu que agora a peço desculpas. conexão? Agora tá perfeito. Tá, eu acho que deve ter sido a minha que deu alguma instabilidade. Qualquer coisa me interrompe aí que eu volto. Beleza. Uma autora que, se eu não me engano, se eu não me engano, eu vou pesquisar depois para ver qual é o autor que falou sobre isso, sobre laboratório federativo. Então, o funcionamento de uma federação em que os entes federativos têm liberdade, autonomia e orçamento para estabelecer as suas experiências no campo legislativo. Daqui a pouco, um ente federativo queira estabelecer uma legislação mais específica sobre, até mesmo sobre direito penal, por exemplo. Um ente federativo que tem alguma peculiaridade mais específica, em algum outro ramo e que queira estabelecer uma legislação diferenciada, uma legislação mais rigorosa, uma legislação um pouco mais flexível. Essas experiências elas estabelecem um laboratório federativo dentro de uma federação que permitem que um ente federativo aprenda com o outro, até pelos erros e pelos acertos. Então, nós temos. Lucas, está me ouvindo? Matheus, acho que eu caí. Eu acho que tu caiu, né? É, acho que eu caí e voltei agora. Desculpa. Tá, não tem problema. Laboratório Federativo. Acho que manteve aqui a gravação sem problemas. Ele está O aparecendo que está Laboratório gravando aqui. Federativo eu achei muito interessante, mas eu peguei só pela metade. Se tu puder Tá. repetir pela Tá, terceira tá vez. encantado esse laboratório federativo? É um tema muito, muito, muito auspicioso, né? É auspicioso, é auspicioso. Aí a gente já está falando de uma projeção, né? Mas muito, muito viável se houvesse vontade política, né? O laboratório federativo uma experiência em que os entes federativos produzem as suas legislações específicas com maior autonomia e vão aprendendo uns com os outros, com seus erros e acertos em diversas matérias, e daqui a pouco uma legislação um pouco mais rigorosa em determinada matéria, um pouco mais flexível em outra, porque os entes eles têm as suas diferenças geográficas, culturais, as suas diferenças de necessidades, de urgências, de emergências, questões climáticas. Tem mil situações que envolvem o Brasil e que indicam que a gente deveria seguir um caminho mais dinâmico, uma miscelânea maior de experiências. E nós temos essa tendência a manter, não, nós temos que manter uma centralização de poder como se o Brasil fosse um Brasil único e homogêneo. O Brasil não é homogêneo, o Brasil o Brasil é um continente gigantesco. E isso deveria se refletir no campo legislativo, ou seja, mais competências para os estados, mais autonomia orçamentária, tributária, legislativa, para que eles possam estabelecer a sua competência de forma mais autônoma e possam aprender uns com os outros, com seus erros, com seus acertos, e assim a federação evolui. Não é de uma forma única e homogênea, ela vai evoluindo aos poucos, conforme uma experiência mais bem-sucedida em determinado estado, uma outra experiência que não foi tão bem-sucedida em outro. Tudo isso serve de experiência dentro de um laboratório federativo, né? E nós temos uma resistência muito grande a esse tipo de ideia, né? E isso acaba sendo um problema. E agora nós tivemos a enchente do ano passado, foi um cenário lamentável, muito triste para nós aqui gaúchos, para todos os gaúchos sofreram com isso, né? E nós temos uma condição, como tu mencionou também na nossa conversa, nós temos algumas previsões aí que nós temos que nos preocupar com esse tipo de cenário, porque é um cenário de risco. Então, talvez a gente tenha que conversar sobre termos um Estado mais autônomo, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista legislativo, e não só no Rio Grande do Sul. Isso serve para o Brasil inteiro, né? E é claro que isso vai estar vinculado com a existência de recursos, porque sempre vai esbarrar, passa governo, entra governo, a gente esbarra no mesmo argumento, né, que é a falta de recursos para fazer esses investimentos que a gente tanto precisa. Então, a ideia de laboratório federativo ela é mais ou menos essa, assim, só que isso demanda autonomia, legislativa e autonomia orçamentária. Uhum. Me lembrou muito aquela iniciativa do direito administrativo regulatório do sandbox, né, a caixa de areia. Vamos aqui brincando, vamos trabalhando, construindo os nossos castelinhos de areia para ver qual é o limite, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, para a gente ir, claro, dentro da caixa de areia, da ideia da caixa, né? Não podemos usar nada fora, não podemos trazer sujeira, só a areia, aquela
branquinha não sei qual é o termo, de brincar na areia, né? Vamos ali construir os nossos castelos, vamos construir ali as nossas perspectivas, uma torre ali, uma torre aqui, ver se uma vai em cima da outra, e no momento que ruir, bom, a gente não podia ter aumentado tanto essa competência, né? No momento que ficar de pé, aqui tá bem, se desmoronar já na primeira, já no primeiro andar, bom, isso aqui também já não funcionou, essa parte aqui, esse campo da caixinha de areia, ele já é uma areia movediça, a gente não toca nele, né? Mas essa ideia do sandbox regulatório para o direito administrativo regulatório me parece muito interessante trabalhar com essa ideia do laboratório, porque é isso, é um laboratório, uma brincadeira, entre aspas, séria, aquela frase do Leite, se errarmos, erramos em milhões, então não podemos errar, mas precisamos testar, precisamos mudar. Enfim, para mudar a gente precisa tentar, né? É errando que se aprende. Então, só que, claro, a gente hoje, e talvez até campos como inteligência artificial nos auxiliem nisso, né? Vamos aqui fazer projeções, vamos ver o que que funciona para daqui 50 anos. Vamos precisar esperar os 50 anos ou a inteligência artificial faz para nós a projeção daqui 50 anos o que que vai ser? Eu acho que a gente tem hoje competência pessoal, recursos humanos e tecnológicos para tomar as rédeas disso. Só que precisamos de disposição, que foi o que tu brilhantemente falou. Precisamos de vontade, precisamos de política, de fato política. E isso parece um sonho distante para nós. E isso é muito triste. Mas vai na tendência da descentralização. E se a descentralização é a tendência mundial, talvez a política receba, a partir desse novo influxo da descentralização, uma perspectiva nova. Agora, não me engano, posso estar enganado. Geralmente eu tô, né, Matheus? Eu falo para os colegas, geralmente eu tô enganado, né? Vocês tragam aí se eu errei, mas me parece que o Supremo está trabalhando de novo a hipótese das candidaturas avulsas, com uma forma exatamente de tu ter, né, uma via, entre aspas, porque ninguém é perfeito, eu não boto a mão no fogo por ninguém, né? Alguns amigos, né, o Matheus, por exemplo, a gente atesta, né? Mas imaginem, uma candidatura avulsa, livre de embaraços, livre de rabo preso. Né? Isso é interessante. Para a gente começar a pensar, não é que isso solucione, porque eu acho que não, mas para começar a pensar em uma política efetiva, feita por pessoas que estão comprometidas com uma única coisa, que é o outro e não a si mesmo. Então, isso eu acho muito interessante, Matheus. E a tua fala aqui, partindo de um macrofederalismo para um microfederalismo, eu acho que fecha muito bem. Tu falou que são quatro notícias ou são duas notícias? Eram essas quatro, eu só mencionei e coloquei o link ali, e era isso. Era só essas quatro notícias aqui, ó, de Ah, novembro de perfeito. 2024 e vinte e quatro e depois uma mais recente de abril de 2025, né? Mas aqui são notícias que eu trago para reflexão porque vão nessa linha do que a gente está conversando. Não quero especificar que foram repassados tantos milhões, não é isso que a gente está discutindo aqui. São notícias para refletir sobre será que estamos no caminho certo de nos mantermos tão dependentes economicamente, não só o Rio Grande do Sul, são todos os estados de uma redistribuição de recursos por parte do ente central? Será que a gente não tem que caminhar para a descentralização de acordo com a tendência mundial que tu acabou de citar? Interessante essa questão das candidaturas avulsas e vai na linha da descentralização até das comunicações, né? Uhum. Da descentralização dos canais de comunicação. A gente vive realmente, tu tem razão, é uma tendência à descentralização, né? Eu tenho a esperança de que a gente possa embarcar bem nessa tendência, né? Porque eu entendo que é partindo do local que a gente vai pensar depois, então, num contexto mais geral. É mais difícil de pensar no contexto geral da associação federativa como um todo, né? É um pouco menos difícil a gente pensar na nossa localidade, aqui, na nossa cidade, no nosso estado, e a partir das nossas experiências conjugar os esforços junto com os outros entes federativos, né? Eu acho que o ponto de partida tem que ser o contrário, né? Eu Uhum. acho que é essa inversão de lógica que a gente deveria ter. Perfeito. E a inversão da lógica da nossa história, né? Fazer pela primeira vez de baixo para cima. Exatamente. Fazer pela primeira vez de Exatamente. baixo para cima. É. Matheus, muito obrigado.
tá? Foi excelente, excepcional. Eu te dei uma árdua tarefa, tá? De explorar o fantástico mundo do federalismo, que histórias e hipóteses e casos não faltam. Eu acho que tu colheu ali, fez uma escolha de problematização perfeita, ficou muito adequado. E eu só agradeço mesmo a nossa parceria aí, que já é de alguns anos, né? Agora progredindo para nossa primeira aula em conjunto aqui, acerca de temáticas que compartilhamos as nossas preocupações. E saímos todos aqui, eu também credenciado, para pensarmos acerca desse futuro do federalismo, né? Como tu bem comentaste, e eu acho que essa é uma visão muito boa. Eu estou relendo agora, não sei qual é a vez já da minha leitura, eu estou relendo agora o Leviatã e do Hobbes, e eu acho fantástico que eu já devo estar lendo ele pela quarta vez, e é um texto tão, para nós, claro que já lemos ele alguma vez, ele é tão conhecido, mas ele é tão atual, ele é tão necessário de ser enfrentado, que parece que as coisas são tão básicas que fica quase irritante, o óbvio ululante que ninguém vê. E a questão que tu trazes do poder como uma fração, aliás, da competência como uma fração do poder, ela é talvez o debate mais clínico que a gente precise. Porque, nota, jurisprudência do Supremo ela é formada a partir de erros derivativos. E esses erros derivativos eles são feitos pelos estados, pelos municípios, por falta de conhecimento do texto da Constituição. E nota, vamos lá, né? Tô com o Google aberto, o Edge aberto. Ctrl T, Constituição Federal, Ctrl F, eu boto a matéria que eu quero vai aparecer ali. Quantas vezes na Constituição eu tenho? E bom, e parece que isso não é feito. Então a gente tem, claro, várias etapas, né, várias camadas de problemas. O federalismo ele é a primeira e a última delas, e no meio tempo a gente tem, claro, debates que nós precisamos fazer. Matheus, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu te entrego de volta à turma para uma palavra final que tu queiras fazer. Fica aqui, né, o teu contato à disposição dos alunos para, querendo, né, te questionar, pedir materiais. Eu já vou deixar aqui o link do teu texto na revista do Tribunal com o professor José Tadeu disponível para eles. E vou te pedir mais um texto já disponível para passar aos colegas para que eles já possam ir lendo as tuas ideias que tu nos apresentou hoje, porque são necessárias para o momento de hoje, até para que a gente eduque, para que a gente letre entre a internet e a academia o que de fato está acontecendo sobre o federalismo. Muito obrigado, Lucas, pelas palavras. Eu que agradeço aqui. Para mim é uma honra e uma alegria estar contigo, tá? Um querido colega e amigo que eu fiz no mestrado, extremamente competente, eu já te falei isso e não preciso repetir. Essa parte é meio mentira, mas tudo bem. Mas sabe que é verdade. E fico muito feliz mesmo dessa nossa parceria e feliz de falar para os teus alunos sobre esse assunto. É um assunto que eu amo, que me fascina mesmo e nos instiga muito. E é atual e vai continuar sendo atual. Ele é histórico, atual e vai continuar sendo atual, né? É claro que a gente pode debater muito a respeito e é difícil de esgotar esse debate, né? Ele não se esgota mesmo. Uma última reflexão, ontem eu estava vendo até uma questão que nós estamos com problema de superlotação dos hospitais, nas emergências, e eu acho que foi ontem a notícia que eu vi em algum lugar, alguma manchete, do governo do estado, então também trazendo de novo a questão dos recursos da União. Então não é só questão da enchente, não é só questão de emergência climática, todas as áreas da nossa vida elas vão ser influenciadas por esse problema de transferência de recursos do ente central para o ente periférico. Então não é algo teórico, é algo que nos afeta no dia a dia da vida prática. E eu vou te pedir um minuto, porque eu esqueci de mencionar algo importante, Lucas, em relação às competências e que tem a ver com essa questão climática, e eu acho importante eu falar sobre isso, porque como a gente falou sobre esse problema tão sério que a gente teve com a enchente, tem uma competência da União Uhum, que é justamente a defesa permanente contra as secas e inundações. O inciso 18 do uhum. artigo 21 da Constituição.
Competência da União, tá? Competência da União. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas. Defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Eu ia colocar aí no material, eu até peço desculpas pro pessoal, eu acabei não colocando, Não, não. porque ele passou meio batido esse inciso, né, nesse debate todo que nós temos, e nessa tragédia toda que nós temos. E se formos debater federalismo, seja por um lado, seja por outro, seja por uma posição centralizadora da União, então temos que cobrar a observância desse inciso. É competência da União fazer defesa permanente contra esse tipo de catástrofe climática. Ou então descentralizamos, então, e vamos dar, então, autonomia suficiente para os estados fazerem a sua defesa do seu próprio território. Eu acho que é importante mencionar isso. Eu só coloco como uma última reflexão, te peço desculpas pelo adiantado da hora, mas eu acho importante a gente pensar também nesse contexto, seja por uma posição mais centralizadora ou descentralizadora, a gente tem que analisar de forma bastante técnica e compreender o fenômeno federativo para que possa fazer a cobrança necessária, né, dos poderes constituídos. Maravilha, maravilha. Reflexão necessária é o que a gente vai enfrentar agora nos próximos momentos. Não parece que esse artigo, que esse inciso da Constituição resultou em muitas coisas no plano prático, mas há dignidade na legislação, há dignidade na Constituição e isso deve valer de alguma coisa. Matheus, Com mais uma certeza. vez, muito, muito obrigado. Fica o teu contato. As reflexões, inclusive essa última, são não só para agora, mas para futuro. Então, com certeza, nós vamos voltar a conversar sobre esses temas. E te agradeço muito mais uma vez. Agradeço também aos nossos queridos acadêmicos, queridos pesquisadores, queridos alunos que assistiram ao vídeo, né? Nos colocamos então à inteira disposição, tanto o Matheus quanto eu, e nos despedimos então. Matheus, muitíssimo obrigado mais uma vez Um e abraço, até Lucas. mais, Muito professor. obrigado. Prazer todo meu, alegria toda minha. E podem ficar à vontade, a todos os alunos, para entrarem em contato pelo meu e-mail, tirarem dúvidas, sugestões, críticas. Podem ficar bem à vontade para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. E fico sempre à disposição quando tu precisares. Maravilha.